né? E vamos começar aqui com a palestra da Maíra Castro sobre a mulher negra no mercado de trabalho. Vou fazer uma pequena apresentação da Maíra e, em seguida, dou a palavra a ela. Advogada e mestre em Direito Internacional e Europeu pela Universidade de Genebra, na Suíça, morou 6 anos na Europa e tem 10 anos de experiência em contextos internacionais, trabalhando com diversos setores e culturas diferentes. Foi diretora do Consulado Científico da Suíça, em São Paulo, conectando Brasil e Suíça em ciência, educação, arte e inovação. Atualmente, fundou a empresa Ajure, desenvolvedora de negócios especializada em criação de redes de parcerias para geração de negócios. Membro do grupo Mulheres do Brasil e é uma das idealizadoras do projeto Aceleradora de Carreiras, focada em ampliar a atuação das mulheres negras em cargos de liderança. Agora vamos escutar a Maíra. Obrigada. Boa tarde. Vou ficar em pé, que é melhor. Quem aqui já teve algum tipo de dificuldade na vida? Alguém aqui já se sentiu fora do padrão em algum contexto? É quase unânime, né? Quando eu estava preparando essa palestra, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, o que eu posso trazer, qual é a minha missão? E a primeira questão que me veio em mente é, vamos falar de que mercado? A gente está falando de mercado corporativo, empreendedorismo, artes, educação... Enfim, é muito amplo para falar de um só mercado. E quem somos e onde estamos? Essa foi a questão norteadora que me fez escrever o roteiro dessa apresentação e fazer vocês navegarem nisso junto comigo. E eu decidi falar de exemplos ao invés de números. Por essa razão, exemplos movem pessoas mais do que números. E a gente vai contar a história delas. Eu trouxe para vocês, na verdade, um elenco de mulheres negras que estão no mercado de trabalho. São mulheres próximas, porque eu poderia passar horas falando disso, mas eu fui atrás das mais próximas amigas, com quem eu pude mandar um WhatsApp e pedir algumas informações. E como a gente está no Rio de Janeiro, a gente vai começar com os exemplos cariocas. E eu queria trazer para vocês o exemplo da Luana Genot. A Luana, para quem não conhece, recomendo conhecer o trabalho dela. A Luana não tem 30 anos e tem um trabalho espetacular. É uma mulher extremamente visionária que criou o Instituto Identidades do Brasil. Dentre várias atuações do IDBR, eu elenquei 2 que eu acho muito importantes para essa questão de mulheres negras no mercado de trabalho. A primeira delas é o selo, Sim à Igualdade Racial, que busca justamente promover essa questão da diversidade no ambiente corporativo. Quem trabalha no corporativo sabe o quão duro é você ser diferente, né, em várias situações. A outra coisa são os programas de educação que o IDBR promove. Eu conheço pessoas que fazem parte do programa do IDBR e realmente é revolucionário. E eu queria elencar justamente o exemplo da Dom Cabral. Eu tenho uma amiga que faz parte do programa e eu acompanho o desenvolvimento dela. E assim, a gente quando fala de pessoas e números, existe uma discrepância quanto ao que a gente pensa de resultado, né? E falar de 10 parece pouco, mas são 10 vidas que a gente está trabalhando. Então, isso é muito importante guardar em mente. Para cada mulher dessa, eu pedi uma frase. O que elas gostariam de dizer para vocês hoje? Isso aqui é o que a Luana mandou. Enquanto a cor da pele for privilégio para uns e problema para outros, será responsabilidade de todos, independente da cor de pele, transformar a igualdade em realidade. Esse é o recado da Luana. Nina Silva. Essa aqui é um fenômeno carioca. A Nina, ela é gerente de tecnologia na ThoughtWorks, é uma empresa internacional focada em diversidade. E ela é a única negra gerente. Só para entender um pouco do contexto, né, da importância que a Nina, que trabalha com tecnologia, que é extremamente elitista, fechado com certos padrões, né, o papel que ela tem nisso. Além do trabalho de tecnologia, a Nina fundou o movimento Black Money, né, que se propõe como uma startup de desenvolvimento de finanças para a população negra. É um trabalho que começou há menos de 2 anos e já ganhou uma exponencialidade imensa no país. Inclusive, ela também já foi premiada em Nova York. Recado da Nina, obviamente, tinha que estar ligado à tecnologia. E ela mandou isso. A tecnologia tem que ser para todas as pessoas. Ou não faz sentido existir. Na prática, isso só vai acontecer se as empresas trabalharem com equidade. E só teremos oportunidades iguais quando tivermos contextos iguais.
Eu acho muito fácil falar de meritocracia em contextos que não são parecidos. Eliane Leite. A Eliane é diretora de uma escola técnica em São Paulo. A Eliana foi a primeira diretora eleita na escola dela. E eu trouxe isso justamente para mostrar o quanto ela é importante. Eu estou acostumada a lidar com a Eliane nos corredores, fazendo projeto, ela é muito animada. Eu não tinha noção de que ela já foi extremamente premiada. Né? E eu elenquei aqui algumas das medalhas que ela ganhou. Né? Então, ela tem formação em matemática, acho que direito também, enfim. Mas ela me mandou uma lista de premiação que eu perguntei, isso são dos teus estudantes? Ela falou, não, são minhas, né? De uma só pessoa. Inspiração é a mensagem dela. Eu trouxe essa foto de um projeto que eu fiz ano passado no Google, lá em São Paulo. Era um projeto binacional entre Brasil e Suíça. Então, aqui tu tens empreendedores suíços e brasileiros, e aqui no canto são estudantes da Eliane, que foram apresentar o trabalho deles em games. E foi aí que eu descobri que dentro da escola que a Eliane lidera, ela traz informações de fora da escola para justamente ampliar a mente dos estudantes. E ela tem grupos de estudantes que já rodaram o mundo. Já teve um recentemente que foi para a Índia participar de uma premiação. Isso é a atitude de uma só mulher. E é isso que ela faz. Inspirar nossos meninos e meninas para que conectem-se com o conhecimento e seus propósitos. Eu conversei com alguns alunos da escola dela e você vê o diferencial que ela faz trazendo essa oportunidade e ampliando a mente dessas crianças. Viviane Elias. Essa mulher, para mim, é uma montanha que se move como o vento. Ela está sempre envolvida em alguma atividade para ajudar outra mulher negra a ascender. Eu não consigo elencar quantas atividades ela faz, mas é realmente um potencial. O último trabalho que ela fez foi a criação de um programa de mentoria dentro de um projeto que nós fizemos, que ficou sensacional. E ela faz isso brincando, né? Ela hoje é gerente sênior de uma multinacional, que é essa United Health Group. E, como falei, ela é uma das maiores fomentadoras que eu conheço de capacitação para mulheres negras no mundo corporativo. Propósito é o recado dela. É isso que ela fala, para não deixar as vírgulas impostas se tornarem um ponto final. A gente sempre vai ter percalços, né? Como eu falei aqui, quem não teve dificuldade um dia? Todos nós temos. E é isso. As dificuldades, elas, na verdade, são as vírgulas no caminho, mas não são um ponto final. Jandaraci. Jandaraci, ela veio da Bahia, morou um tempo no Rio e foi para São Paulo, né? Então, ela chegou aqui no Rio assim, com a cara e a coragem, vendendo comida na rua, e foi crescendo, foi ascendendo, e hoje ela fundou a BP9, que é uma empresa de comércios e serviços. A Janda trabalha muito com finanças, já foi professora, e hoje ela é educadora financeira. E tem, obviamente, um foco no recorte racial, porque a questão financeira na população negra não é necessariamente a mesma de outras populações, digamos assim. Então, ela tem um foco muito grande. Tem uma coisa que eu aprendi muito com a Janda, que ela fala que é hackear o sistema. Ela, por ser mulher e negra, conseguiu ascender porque ela não foi falar com o RH. Ela diz que ela ia falar diretamente com quem ela queria. Porque se ela fosse falar com o RH, ela seria barrada. Então, essa é uma mensagem muito clara, né, que a Janda sempre fala, de que se você quer, vai lá e fale direto. Então, por isso que ela chama de hackear o sistema, e eu trouxe isso para vocês, para deixar como dica, né? Resiliência, isso representa muito o que ela é como pessoa. E a questão que ela sempre diz é isso, a gente está fazendo as coisas, o passo que tu dás hoje é em reconhecimento para quem veio antes e para abrir portas para quem vem depois. Então, não importa se é uma, duas ou três pessoas, o teu trabalho é fundamental porque você está abrindo portas. Né? Eu acho que o que a Janda traz de mensagem é justamente isso, para que você nunca desiste. E sem esquecer de descansar, tá? Porque a gente é ser humano e de vez em quando cai, e a questão é, só fica de pé quem levanta, e só levanta quem cai. Adriana Barbosa, eu acho que alguns já devem conhecê-la também. Né? A Adriana já tem mais de 15 anos de experiência com empreendedorismo. Ela traz isso de casa, traz de berço. Né? Cabe ressaltar que a questão do empreendedorismo na população negra feminina é muito antigo. Era um meio de sobrevivência e de pagar pela própria alforria. Né? Então, isso já está basicamente no sangue e na alma. Ela tem o maior evento de cultura negra da América Latina, que é a Feira Preta.
E agora ela está desenvolvendo outras linhas, como o Afrolab, que ela chama de tecnologia social voltada para a gastronomia. E agora a Adriana está rodando o Brasil inteiro com esses projetos. Também é uma mulher negra que já foi premiada internacionalmente. E o foco dela é muito na questão de afronegócios. Eu não tenho dados para mostrar o quanto ela fomenta de negócios gerados dentro da Feira Preta, né, que está acontecendo, por sinal, agora lá em São Paulo. Mas o papel da Adriana é fundamental, tanto de inspiração quanto realmente de fomento de empreendedorismo afro. Recado da Adriana para vocês, Josi, foi esse: foco. Tenha foco, estratégia e resiliência. Claro que resiliência é uma coisa extremamente importante, porque você não chega em lugar nenhum, mas saber para onde a gente quer ir é também muito importante. Então, eu acho que a Adriana traz isso no trabalho dela. Obviamente, passou por várias dificuldades, né, como todos nós, mas o que ela traz muito, além da resiliência, é essa questão de foco, de onde saber onde quer ir. Maria Gal. Maria Gal é baiana, mora aqui no Rio e trabalha em São Paulo. Ela é atriz e está produzindo um filme sobre a história da Carolina de Jesus. Alguém aqui conhece a história da Carolina? Então, a Gal está produzindo esse filme, né? Está em andamento. Estamos todos na expectativa disso, né? E assim, o que eu aprendo muito com a Gal é que, além de ser atriz, ela tem um viés muito empresarial. Então, ela vê a carreira dela de uma maneira um pouco mais abrangente, e isso me chama muito a atenção. E conversando com ela, você vê que é uma mulher extremamente segura, empoderada e resiliente daquilo que ela tem para contribuir. E ela está agora naquela novela Poliana, né, no SBT. Transformação. Essa frase do Nelson Mandela eu acho sensacional, que parece de fato impossível até acontecer. E é no momento quando você não vê a luz no final do túnel que dá vontade de desistir. E é aí que começa a mudança. É quando você não desiste de si próprio, não é nem do objetivo que tu queres, é quando você não desiste de si. E o trabalho da Gal traz muito disso, né? Parece impossível fazer um filme até ficar pronto. Lisiane Lemos. Eu acho que ela também é um outro expoente bastante conhecido, trabalha na Microsoft. Quando ela entrou, ela era única. Eu acho que essa história de ser único aqui, muitos já devem ter passado, né? É o trabalho dela. E uma das coisas que a Lisiane faz muito é de trazer mais mulheres para esses lugares. Então, hoje, ela não está mais só na Microsoft, tem um grupo de diversidade, de afro, na verdade, dentro da Microsoft, que, obviamente, ela fez parte disso. Ela é mentora, ela está sempre mentorando outras mulheres. E, obviamente, com o exemplo dela e com toda a mentoria que ela traz, ela fomenta mulheres negras em cargos de liderança. O recadinho dela também tem muito a ver com a personalidade, que é a questão de mentoria. Quer transformar o mercado corporativo? Mentore alguém pertencente a um grupo vulnerável. A gente tem que começar a puxar uma outra. Então, quando tu estás se sentindo só em qualquer ambiente, a questão é como é que eu posso trazer outras mulheres para esse lugar onde eu estou? Porque a questão é, a gente forma uma comunidade, forma um grupo por semelhança. Por isso que a gente sempre vê muitos homens brancos em lugares onde só tem homem branco. Porque é por seminalidade. Não entra no radar chamar mais diversidade. Né? Então, assim, a gente que está ascendendo, inevitavelmente tem esse trabalho de puxar outras, para que aquilo se torne um pouco mais diverso. Maria Ângela. Esse também é um caso bem interessante. A Maria Ângela, ela é um dos nomes mais importantes do audiovisual do Brasil. Não é por ser mulher, não é por ser negra, é pela posição que ela tem. Ela passou 15 anos como produtora de séries originais da HBO no Brasil. E, desde 2007, virou diretora de produção da Netflix Brasil. Ou seja, ela que aprova tudo. E ela veio de baixo. Ela tinha sonhos e ela realizou todos os sonhos dela. Ela foi a única mulher para quem eu não pedi uma frase para hoje, porque ela me mandou o depoimento. Eu só não leio realmente por causa de tempo, mas é emocionante. E quando ela estava, né, morando onde morava, que não tinha condições nem nada, ela sonhava em rodar o mundo. E ela rodou o mundo em festivais de filmes. Ela realizou o que ela queria. E lendo o depoimento da Maria, eu vi que a questão da representatividade é muito forte na vida dela. E é interessante como a Glória Maria a influenciou, porque era a única representação na área que ela tinha. E hoje ela fala isso, parece que eu sou um unicórnio. Né? Para quem não sabe, unicórnio são essas empresas bilionárias que parecem únicas. E é como ela se sente no mercado onde ela trabalha. Eu lembro da gente estar num evento, foi esse daqui, esse ano, na verdade, trocando ideias sobre o nosso tom de pele, porque nós somos as chamadas coloridas. E isso traz o privilégio,
Porque uma mulher retinta, na mesma posição socioeconômica que a minha, vai sofrer mais preconceitos pela cor da pele. E ela estava falando do caso dela, que quando convém, ela é branca. Para ser diretora, ela é vista como branca. Para entrar no hotel 5 estrelas, ela é barrada na porta. Ou seja, quando convém, ela é uma coisa, quando não convém, ela é outra. E isso permeia a história dela. O que eu aprendi com essas mulheres e por que eu decidi trazer nomes e não números? Porque essas são mulheres que me marcam. E o que eu aprendo com elas? São mulheres extremamente empoderadas profissionalmente. Muitas dessas mulheres trabalhavam numa área, digamos, de São Paulo, trabalhavam no outro extremo e estudavam mais no outro, e passavam basicamente a semana inteira nesse processo. E eu me pergunto, eu vejo algumas dessas mulheres na mesma posição onde eu estou agora, sem, né, os meus privilégios que eu tive, eu fico pensando, quem barra uma mulher dessa? Quem barra? Outra coisa interessante é que quem é negro não pode ser bom, tem que ser excelente porque é cobrado. Por causa de todos os vieses. Você chega num lugar como um gari, é uma coisa. Você chega como professor, doutor, as pessoas estranham. Infelizmente isso existe e a gente tem que encarar essa realidade. E, de fato, para você acordar de madrugada, para ir trabalhar, para ir estudar e fazer e acontecer, você já é excelente por natureza. Né? Então, isso é uma coisa que eu vejo muito no mercado de trabalho. Essas mulheres que eu elenquei e várias outras que já existem, elas têm um poder de representatividade que a gente não se dá conta. Porque por onde elas passam, tem outras que falam, nossa, eu gostaria de fazer isso, tem alguém que já fez. Né? E é uma coisa bastante emocional. Né? A gente vê que toda vez que alguma delas faz algum projeto, alguma apresentação ou mentoria, o impacto nas pessoas é imenso. Né? E isso dá um pouco de segurança quando a gente está naqueles momentos de dificuldade, né? De quase desistir, de que, pera lá, isso aqui pode ajudar outras pessoas. Né? São mulheres extremamente engajadas. Eu não conheço nenhuma dentro dessa rede que eu mostrei que não tenha um engajamento para com a sociedade. E muita luta e resiliência. Né? Isso está na rua, isso está no trabalho, isso está no sangue. E são mulheres únicas. E eu vou explicar mais lá na frente o que eu aprendi sobre ser única. Eu queria falar de um projeto que nós fizemos com algumas dessas mulheres que eu elenquei aqui, a Janda, a Lisiane, a Eliane, a Vivi, que é a aceleradora de carreiras do Grupo Mulheres do Brasil. O foco do Comitê de Igualdade Racial é justamente auxiliar mulheres negras a ascenderem cargos de liderança. Esse é o nosso principal foco. E nós criamos um projeto chamado Aceleradora de Carreiras, cujo objetivo é estimular mulheres a ascenderem, né, profissionalmente para cargos de gestão. Então, a gente desenhou, de fato, um projeto de 2 dias, seguido de vários outros componentes, por exemplo, como mentoria. Mas, por incrível que pareça, não foi a mentoria o que mais fez sucesso, foi o bazar de estilo. Porque a gente se deu conta de que tu pode estar preparadíssima tecnicamente para uma entrevista, mas não sentia a noção de como é que eu me porto, né, com a minha comunicação de vestimenta. E foi uma grande surpresa para a gente o quanto isso fez um diferencial para as participantes. Parece um número pequeno quando a gente pensa, né, em estatística, mas foram 40 mulheres, né, aceleradas que nós tivemos o contato, que nós tivemos a oportunidade de trocar. Tá? Porque um projeto como esse ele não é de uma via, ele é dupla via. A gente aprende e ensina constantemente. E a gente viu, de fato, flores desabrochando, sentindo, eu posso fazer. E é uma sensação que não tem preço. Né? Então, esse projeto aqui já foi para a 2ª edição e ano que vem a gente vai rodar a 3ª. Eu queria também contar um pouco da minha história, né, como mulher negra, colorida, no mercado de trabalho. Então, sim, eu tenho privilégios. A gente que tem privilégio não tem noção, às vezes, de que ter estrutura familiar é um privilégio. Então, eu ponho isso como um privilégio dentro da minha vida, sim, porque eu tive base familiar, eu tive meus pais que me ajudaram, que me encorajaram e pagaram as minhas contas. Estudei em boas escolas, privadas. Aí aqui começa o clássico da meritocracia. Você tem base familiar, você tem pai e mãe, tu estudas em boas escolas privadas e vai para a universidade pública porque elas são melhores. E, obviamente, que aí começa toda a tua ascensão de meritocracia. Afinal, você merece, fez o teu melhor quando tu tiveste base por trás. Eu acho extremamente hipócrita, sinceramente, falar de meritocracia quando não se tem condições iguais. Eu estou falando como privilegiada, porque eu reconheço meus privilégios. Esse aqui é um outro privilégio. Tom de pele. O meu tom de pele é mais claro.
Até hoje eu tenho que explicar para as pessoas, você se acha negra? Esse era um questionamento que eu ficava assim, gente, mas como não? Mas eu entendi depois de uns anos que, na verdade, eu não sofria preconceito porque eu tinha ascendido socioeconomicamente graças aos meus pais. É porque o meu tom de pele permitia. É aceitável, é palatável. E até hoje, isso me causa, na verdade, uma sensação de invisibilidade que é dolorosa, tá? Então, assim, para quem tem essa situação, como eu, como a Maria Ângela, é super desconfortável. Porque você fica com o pé lá e cá, né, e tem que lidar com a questão da invisibilidade. Mas eu estou aprendendo a lidar com isso a meu favor e eu vou explicar para vocês depois. Em 2007, eu escapei da questão da meritocracia, porque meu pai, né, que além de ser o meu herói, ele também me jogava do ninho. Então, ele me disse isso daqui, quando eu me formei. Eu não me lembro dele ter me dito, Maíra, parabéns. Mas eu lembro perfeitamente disso, e é uma coisa que eu me lembro todos os dias. Devolve para a sociedade o que foi investido na tua educação, com dinheiro público. Eu me sinto na obrigação de devolver para a sociedade o que foi investido, sim, com dinheiro público, dinheiro de vocês, dinheiro meu. Né? Então, assim, eu fui salva por causa disso. E aí, fui realizar o meu sonho de criança, que era ser diplomata. Eu sempre quis ser diplomata. A minha tia já morava na Suíça, né? E quando eu me formei, ela me chamou para ir para lá. E lá eu comecei uma grande saga. Né? Então, eu falei dos meus privilégios, mas isso não quer dizer que eu não passei por dificuldades. E a minha grande lição, nos 6 anos que eu morei na Europa, foi justamente transformar dificuldades em oportunidades. Eu vou passar brevemente sobre isso, né, para a gente não se delongar muito. Mas a minha história na Suíça é a história dos nãos. Eu recebi muito não. Primeiro que eu já cheguei lá, não falava língua nenhuma, além do português. E para pegar proficiência para fazer mestrado, eu precisava de 2 anos para aprender a língua e eu só tinha dinheiro para 6 meses. Né? E aí já começou toda aquela tensão do meio ambiente, falando, você não vai conseguir porque ninguém conseguiu. O máximo que tinha conseguido era 1 ano. Mas eu consegui. Consegui proficiência em francês em 5 meses e meio, né, mais precisamente, e fui aceita na universidade. E foi um desafio enorme, não pela questão de língua, mas pela questão de contexto. Era uma cultura totalmente diferente da minha, que eu nunca tinha ouvido falar. E a minha primeira prova de mestrado, eu já levei logo de carrão de cena uma rasteira. Porque eu estava tão nervosa e peguei uma questão que eu não tinha lido. Né, prova oral, é loteria, são 20 questões, você pega uma e as 400 páginas que tu leste no semestre estão resumidas numa questão. E a professora disse isso para mim, que eu não tinha seguido o curso dela, que eu não entendia francês e que eu precisava fazer direito, falar direito, agir direito. Eu queria sair da prova desesperada, voltar para casa, para o Brasil. Mas aconteceu uma coisa bem interessante nesse processo, né? Que assim, esse foi em janeiro de 2009, frio danado, e a minha autoestima estava tão baixa quanto a temperatura. E assim ela ficou durante o meu mestrado inteiro, porque eu achava que aquilo não era para mim, e eu tinha, sim, a síndrome de impostora. Não fazia sentido. Até porque eu fazia 3 matérias, reprovava em 2, ficava com uma, tinha gente que fazia 6, 7, passava, eu falava, não, tem alguma coisa errada comigo. Um adendo com relação a essa professora, porque depois ela teve que me dar uma carta de recomendação. E aí vem a questão sobre o que é o fracasso. Né? O fracasso ele causa uma dor muito grande, que está ligada, na minha experiência, com vergonha. O que aconteceu comigo no meu mestrado? Deveria durar 2 anos, durou 4, porque eu reprovei muita matéria. Fui reprovando em matéria, quanto mais eu reprovava, e aquilo acabava comigo, até que no final de 4 anos eu fui jubilada. Então, aquilo que eu fui fazer na Europa já não tinha mais. Eu recebi uma carta dizendo que eu não tinha conseguido. E parece que me deram um tiro e eu fiquei viva, né? Então, assim, a minha grande dificuldade não foi ter que falar com o reitor como aconteceu, né? Eu mandei carta para ele para explicar a minha situação, mas era enfrentar a vergonha que eu sentia de mim mesma. Esse daqui era meu grande gargalo, porque eu tinha certeza que eu não era boa o suficiente. Estava convencida disso. Mas fui lá, mandei uma carta para o reitor, ele me deixou entrar de novo e eu consegui a façanha de ser jubilada pela 2ª vez. Consegui. Consegui, não me perguntem como, mas consegui ser expulsa pela 2ª vez. Mas assim, nada é por acaso, né? E aí que vem a transformação do que é fracasso. Porque quando eu saí, quando eu fui expulsa pela 2ª vez, isso aqui é uma questão engraçada, isso aqui é muito interessante, né? Porque quem não se sente fora do padrão? Eu me sinto até hoje fora do padrão às vezes.
Mas aqui começa a história, porque quando eu fui reprovada, eu fui expulsa pela segunda vez, eu me dei conta do que aconteceu entre 2008 e 2012. Eu consegui 4 bolsas de estudo, sem boas notas, fora totalmente do padrão. E quando eu estava indo para casa pensando, pô, e agora o que eu vou fazer? Fui reprovada e agora pela segunda vez, ferrou. Eu me dei conta dessas bolsas, porque o resultado da bolsa chegava justamente no mesmo dia das notas e eu estava muito apegada à minha dor, não conseguia ver o resultado das notas, das bolsas. Mas consegui 4, consegui carta de recomendação, eu consegui fazer estágios, e aí eu tive que me dar a conclusão, né? Finalmente, gente, eu tenho potencial. Ele só não era avaliado numa prova acadêmica. Mas eu consegui convencer pessoas a me darem uma chance por cartas. Elas nunca me viram. Aí eu tive que falar, não, calma, eu tenho alguma coisa aqui, não sou de se jogar tão fora. E foi aí que eu tomei uma decisão muito séria, que foi, pera lá, eu não vou ser um número. Eu vou escolher o que eu quero ser. E foi aí que eu escolhi que eu ia ser, de fato, alguma coisa na vida, por mais que as minhas notas dissessem que eu não seria. Então, para mim, foi muito transformador esse período na minha vida, porque eu consegui vencer. E quando tu vences qualquer coisa, tu pode chegar para qualquer pessoa e falar, você também pode. Eu acho que esse é o grande valor de passar por certas dificuldades na vida. Que você pode encorajar outras pessoas. Eu não consigo chegar com ninguém, lugar no lugar do mundo, e falar, não sei se vai dar certo. Porque não é isso que eu tenho na minha história. Interessante, porque depois de ter passado por tudo isso, eu cheguei a viajar como pesquisadora para a Índia, dar palestra no Japão, dei discurso na ONU, blá, 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 blá. Falava 3 línguas. E nem estágio não pago eu conseguia depois que me formei. E mais uma vez eu pensei, deve ter realmente alguma coisa errada comigo. De fato. Eu já tinha trabalhado como diarista, como faxineira, quando cheguei na Europa. Mas o interessante é que foi a única oportunidade que eu tive já no final da minha jornada para voltar para o Brasil, foi voltar a ser faxineira, para, né, ganhar um dinheiro. E lá estava eu limpando a casa, e fui limpar a privada, e de repente eu tive uma epifânia. Me deu um insight, que eu falei, gente, eu não estou limpando uma privada. Eu estou limpando a minha arrogância de achar que eu sou alguma coisa a mais do que qualquer outra pessoa por causa das coisas que eu acabei de mencionar. Então, aí eu me dei conta que eu limpei aquela privada com gosto, porque era a minha arrogância que estava indo embora. Porque a única coisa que faz diferença entre um ser humano e outro é a atitude. E tenho certeza que ser sozinho em qualquer lugar é um ato de coragem. Né? Então, eu tive a oportunidade, na verdade, de fazer uma limpeza geral, né? De achar que porque eu tenho um mestrado, ou o que quer que seja, eu posso ser melhor do que alguém. Não. Retorno ao Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2014, contratada pelo governo da Suíça para montar as operações do consulado científico deles em São Paulo. E lá fui eu começar do zero. Só que tem um detalhe, já que a gente está falando de mercado de trabalho, é que quando eu postulei para a vaga, ela já não existia. Eles já estavam em processo de recrutamento. Mas, com muita cara de pau, eu fui lá e mandei o meu dossiê, ficou ali guardadinho, e eu estava voltando para o Brasil de férias, com mais cara de pau um pouquinho, mandei um e-mail para a CEO, que ficava aqui no Rio, e convidei para um café. Né? E foi aí que eu consegui hackear o sistema, né? E entrei no processo seletivo, e foi assim que eu vim para o Brasil de férias e voltei para a Suíça dando adeus para todo mundo. Eu consegui a vaga. E detalhe, eu trabalhei com diplomacia científica. Eu queria ser diplomata, acabei realizando o meu sonho. E aqui vai meu aprendizado sobre o que é um não. Eu aprendi o seguinte, caramba, um não eu já tenho da vida, está garantido. Se eu não me mexer, é não. Se eu tentar fazer qualquer coisa, é 50-50. Então, já aumentaram as minhas chances, né? Outra coisa que eu observei é que, a um dado momento de tanto receber não, eu percebi, caramba, isso aqui está me testando, porque eu ficava mais forte. Até que, um dado momento, eu chuto o pau da barraca e falo, eu vou fazer, eu vou conseguir, não tem não que me pare. Né? Então, assim, a gente vai meio que acumulando uma experiência. Outra coisa que eu aprendi também, que é interessante, é que se eu estou a fim de fazer alguma coisa, eu fico, poxa, mas e se não der certo? Aí eu fico meio travada aqui. Né? Então, eu aprendi na prática a me jogar. Porque uma coisa é certa, e eu aprendi com conhecimento de causa. Se aquela porta não se abrir, é porque tem outra melhor. Aí vem uma questão de escolha. Porque vencer e ganhar faz parte da vida. Agora, ser derrotada, a gente pode escolher. 2016 foi um ano revolucionário para mim. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu vi outras mulheres negras no mesmo ambiente que eu, que foi no Grupo Mulheres do Brasil. Eu fiquei encantada, parece que eu estava num mundo em paralelo. Foi a primeira vez na minha vida, eu estou com 35, isso foi com 32, 33 anos. Então foi muito revelador. Foi ali que eu decidi, para lá, eu não estou só, eu vou começar a trabalhar nessa causa.
né? Então, hoje, o que eu faço é basicamente isso. Eu trabalho muito com essa questão de ascensão de mulheres negras no mundo corporativo. Sobre ser única. Como eu falei, a primeira vez que eu vi outras mulheres negras comigo foi em 2016. Até então, eu era sempre a única, a única, a única. E isso se repete. E eu acho que de tanto repetir isso para o meu cérebro, eu comecei a me dar conta de que ser única é fantástico. Quando tu descobres das tuas habilidades e da tua história. Ninguém aqui é igual a ninguém. Nós todos somos diferentes. Quando eu me dei conta de que eu era, assim, única, eu comecei a usar isso a meu favor. Eu sou única. E é muito comum, até hoje, eu estar em ambientes de processo decisório com homens brancos de cabelinho branco. E eu sou a única mulher negra mais nova. É quando o meu lado moleca grita e eu me sinto hackeando o sistema. Eu, felizmente, já não sinto mais a síndrome de impostora. Porque se eu estou ali é porque eu tenho algo para falar, eu tenho algo para contribuir. Isso aqui também é muito importante, que é o seguinte. Mais importante do que o que as pessoas dizem de nós é o que a gente diz para si própria. E aí fica a reflexão. O que eu estou me dizendo hoje sobre mim mesma, né? Porque essa voz interna, ela pode te ajudar ou atrapalhar. Então, assim, o que o mundo diz e o que a gente se diz tem pesos diferentes. Olha, aceitar suas próprias qualidades. Eu não sei se alguém tem problema com isso, mas eu já tive muito. E eu descobri que para eu aceitar minhas qualidades, eu teria que aceitar os meus defeitos. Como eu falei, né, ganhar ou perder faz parte da vida, mas se sentir derrotada, a gente pode escolher. Eu tenho um vídeo para passar, eu não sei se eu consigo. Posso passar o vídeo no final, não tem problema. Vou dar um play. Atrevam-se, tentem, se joguem. Se nós, como mulheres, podemos gerar vida, mover montanhas é galho fraco. Eu me dei conta disso. E como mulher negra, com todas as dificuldades internas e externas que a gente tem, nós somos força da natureza. E era isso que eu queria deixar como recado. Obrigada. Obrigada, Maíra. Pedi um apoio aqui. Palavras sensacionais e bem motivacionais também, né? E dando continuidade agora, a gente vai para a palestra do Frei Davi sobre ações afirmativas no Brasil. Vou fazer uma leitura do mini currículo do Frei Davi, que é parceiro aqui da Procuradoria, diretor executivo da Educafro, teólogo e filósofo. Também vai fazer uma apresentação. Frei Davi. Ok, então. Com alegria que mais uma vez estou nessa casa.
para a nossa perspectiva de futuro, o histórico dessa casa com a parceria e o comprometimento com o povo negro nos garante que, em tempos delicados, essa parceria está garantida. E, portanto, quando se escolheu o tema Consciência Negra e Direito à Igualdade, gostei demais porque foi decidido em um momento anterior às grandes crises do Brasil. E o título ajuda a refletirmos as crises que estamos passando. Eu sou perguntado constantemente pelos companheiros de luta com referência ao momento atual, a nível de Brasil e a nível de Estado do Rio de Janeiro. E a pergunta é sempre a mesma. O direito à igualdade está ameaçado com a direita assumindo a presidência e a direita assumindo o governo do Estado do Rio? Sim ou não? Opinião de vocês. Como? Está ameaçado. Bem, se o direito está ameaçado, a pergunta é, como é que nós, negros e brancos solidários, estamos nos articulando para resistir a essa ameaça? Alguém quer comentar? Ou alguma sugestão? Primeiro grande desafio, o povo negro não se conhece. Quer dominar um povo? Arranque a sua consciência de sua história. Quer dominar um povo? Arranque a consciência de sua história. Outra opinião? Não entendi. Como assim? A empatia? Como assim? Fala aí. Ou seja, quando a gente quer trabalhar o direito à igualdade, aí o que ela diz é muito rico, porque você precisa dar os braços para o outro e para a outra e fazer o empoderamento vir em conjunto. E isso é empatia. Empatia é você somar-se ao outro, o outro estando na situação sua ou estando em situação mais oprimida do que você. Essa empatia é fundamental e decisiva. Bem, o direito à igualdade está ameaçado? É a pergunta que perpassa dia e noite em todos os lugares que vou. Hoje mesmo no convento, ontem no convento, hoje no convento, essa conversa foi diretamente falada com todas as pessoas que convivem comigo ali. Olha só, o direito está ameaçado em vários aspectos, mas em outro aspecto, eu preciso que vocês aprofundem o conhecimento para mudar de opinião. Olhando os direitos conquistados pelo povo negro, eu ouso dizer que nossos direitos não estão ameaçados. Direitos referentes às políticas públicas. Outras situações, está comprovado que está ameaçado, né? O racismo de pessoas provocado por situações ideológicas está vindo a rodo, né? Em grande volume, o racismo. No entanto, aqui, enquanto instituição, estamos dando ênfase ao direito ameaçado ou não, enquanto política pública. E aí, antes de entrar na questão da política pública, eu quero partilhar com vocês uma consciência. Bom, cadê o Anderson, cadê o Werneck? Vocês me garantem aí que, se o pessoal quiser jogar pedra em mim, vocês me protegem? Olha só, gente, olha só. Eu sei que o que eu vou falar agora é meio duro, é meio assim, assustador. Mas... meu Deus, eu vou apanhar aqui vou apanhar aqui. Mas, infelizmente, meu Deus do céu, como é que eu vou falar isso? Infelizmente, a vitória da direita no país e no Estado pode ser o grande momento de despertar do povo negro. Como assim? Como assim? Gente, nós precisamos de ter a capacidade de fazer desse limão uma limonada. Observem vocês que nos 4 cantos do Brasil, o povo negro está com a consciência amortecida.
nos 4 cantos do Brasil, o povo negro não tem consciência do seu direito. Eu vou nos todos os lugares que vou e visito alunos de rede pública. Infelizmente, de cada 10 alunos de rede pública, 8 não sabem até hoje que eles têm direito às cotas para negro. Isso é gravíssimo, gente. Ou seja, isso por quê? Porque o Estado que forçamos e conquistamos as cotas, esse Estado não está preocupado a comunicar à comunidade que eles têm esse direito. E nossas estruturas de movimento social são fracas, são fragilizadas. E nós não temos, e também não é papel nosso fazer esse trabalho. É papel nosso enquanto estratégico, enquanto missão estratégica. Mas o Estado tem a missão de divulgar nas redes públicas essa vitória, essa conquista. Mas se vocês forem, eu visitei recentemente escola pública em São Paulo e escola particular em São Paulo. Na escola particular, todos os alunos sabiam dos seus direitos com a escola pública era gratuita. Olha só, na escola particular, todos os alunos sabiam que tinham faculdades públicas gratuitas e de primeira qualidade. Nas escolas públicas, dificilmente encontrava um aluno que imaginava que ele tinha direito à faculdade de graça. Ora, alguém está errando aí. Erra o secretário de Estado, erra a diretora, erra os professores, erra muita gente, erra os centros acadêmicos, porque não se está conscientizando como deveria. E, gente, temos que fazer a virada. Bom, mas o foco é o seguinte. O foco é este. É duro, gente. Mas nós negros, se formos sabidos, a direita ganhar o Brasil e a direita ganhar Rio de Janeiro pode ser o grande momento da nossa virada. Por quê? Porque, infelizmente, quase todos os negros que eu conheço só descobriram que são negros ou negras depois que levaram pancada. Pá! Eu mesmo só assumi minha negritude depois que eu levei uma baita pancada. Ora, a direita está prometendo pancada em nós direto. E aí eu tendo a dizer, cada pancada, infelizmente, vão fazer limão limonada. Vão fazer disso um despertar do povo negro. Então, lá em São Paulo, estamos motivando todos os negros e negras para qualquer situaçãozinha de discriminação e racismo, registrar imediatamente boletim de ocorrência. Por quê? Porque a gente tem que provar e gerar notícia, gerar debate, gerar consciência para aumentar em nós o poder de mudança de consciência, o poder de fala. Passando no domingo passado agora com um amigo meu, um advogado da Educafro, negro, passeando com o seu cachorro no bairro onde ele mora, classe média em São Paulo, de repente ele sente uma dor violenta na perna dele. E ele olha, havia acabado de levar um tiro de borracha. E qual o único fator que ele concluiu? Foi de um prédio imenso. Esse prédio tem umas árvores na frente que não dá para descobrir de que janela foi a situação, tinha alguém se movimentando. Então, portanto, e ele correu lá, me telefonou, e disse, irmão, não tem papo, você vai direto para a delegacia. Conseguiu trazer 5 carros de polícia, registrou toda a ocorrência, e com isso, então, estamos atrás de conseguir trazer e delinear mais e mais situações como esta, de provar que o racismo está crescendo contra nós. Então, gente, por favor, se vocês são a favor da causa, não oriente a todos os irmãos e irmãs, não deixar nenhum ato racista, nenhum ato de perseguição, sem registro policial imediato. Bem, olha só, o povo negro no Brasil viveu escravidão. O povo negro nos Estados Unidos viveu escravidão. Só que lá, o branco dizia que não gostava de negro. O branco perseguia o negro e, consequentemente, fez o negro se virar nos 30. Aqui no Brasil, a ideologia do embranquecimento amorteceu nossas consciências. E até hoje não veio o grande despertar do negro brasileiro. Então, volto a dizer, tivemos bons períodos de esquerda no poder. Vamos ter agora um período, que espero que não seja mais do que 4 anos, de direita no poder. De direita no poder. Mas eu preciso, e eu Frei Davi, estou encarando esses 4 anos, e estou com a decisão de fazer em 4 anos o que não fiz em 40.
ampliar a consciência do negro no Brasil. Não fiz não porque eu não quisesse fazer, porque todo instrumento que construímos para fazer a consciência despertar não teve o efeito que esperávamos. Essa rede de pré-vestibulares que nós provocamos no Brasil inteiro, por mais que seja algo fantástico, não mexeu como deveria. E essas conquistas todas de políticas públicas, por mais que seja fantástica, ainda não despertou o povo negro. E aí é duro dizer para vocês, eu não gostaria de ser partidário dessa tese. Mas, infelizmente, a tese mostra que todos os oprimidos do mundo só despertam na dor. E agora, gente? Todos os oprimidos do mundo só despertam na dor. Eu não gostaria que fosse assim. Mas se é que tem que ser assim, vamos fazer desse limão limonada. Entenderam essa questão? Concordo ou está complicado? Por quê? Por quê? Fala aí, pode falar abertamente. Deve. Pá! Principalmente as mulheres carregam a ancestralidade africana. A África é a mãe e a mulher. A ancestralidade está nas mulheres. É por isso, doutora, que as mulheres são tão fortes. É por isso que a gente avança tanto. Com relação ao governo de direita ou de esquerda, eu quero dizer para os senhores que as cotas foram conseguidas com os movimentos de respeito a educar muito. Meus companheiros aqui, Frei Davi, todas as lutas são importantes. Mas as cotas, elas começaram com o governo de esquerda. Ok. E aí o Frei Davi disse muito bem aqui que as escolas ainda não sabem, os alunos da escola pública. Que, aliás, eu quero aqui abrir um parênteses. Eu tenho um coletivo que é o Campo da Corrida, nós vamos às escolas públicas falar de negritude e cidadania, porque é lá que estão os filhos dos africanos que foram escravizados aqui no Brasil, e realmente eles não sabem. Então tem gente fazendo isso, eu vou lá e falo, e a escola particular sabe desde sempre. A pergunta para ele é a seguinte: com a direita no poder, será que já na primeira série do ensino fundamental, esses alunos saberão que tem direito às cotas? Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Deixa no ar aí. Com esse governo de esquerda, que deixou claro para mim que sou ativista negra, mulher, né? Deixou claro, mandou recado para os ativistas. Eu pergunto, depois de tanta história de sofrimento, de tanta luta, porque a doutora disse aqui, a minha história é a mesma coisa: pai pedreiro, filho analfabeto, mãe dona de casa, filho analfabeto. Minha mãe me colocou na escola para eu fazer até a oitava série, para assinar o meu nome corretamente, porque ela não sabia assinar o nome dela. Veja, ela achava que eu precisava fazer até a oitava série para aprender a assinar meu nome corretamente. Eu fui ousada e nunca aceitei a condição que o senhor me colocou e quis ser advogado de família. A gente ainda tem que sofrer mais, Frei. Pá! Se prepare! Eu tive agora, eu como sou ativista, eu tive o prazer nesse movimento negro, tem uns 15 dias com o meu companheiro Melquisedeque, meu amigo particular, quase meu compadre. E as pessoas do movimento Boa escolha. é o seguinte: os gays têm que voltar para dentro do armário. Oh. E você, negro, faz o que com a sua pele? Pinta de branco? Pá! Eu respeito muito o Frei Davi, porque muito, muito. Falo com meus colegas. Mas essa você não aceita. Muito. Porque eu morava em São João de Meriti, hoje nasceu do carro. Eu conheço do carro dos anos 80. Não nasceu ontem, não. Molecada nova acha que começou ontem. Não, não começou ontem, não. Eu conheço Educado desde os anos 80. Não entrei no sistema de cotas, já sou advogada velha, né, vamos dizer assim. Eu até digo que sou preta velha, porque tem cabelo. Exatamente. Mas as minhas filhas, por exemplo, elas, com certeza, com esse direito, elas entrarão para o sistema de cotas também, se
Mas o importante dizer a respeito desse tema, direito à igualdade dos negros conscientes, os negros africanos nascidos no Brasil, porque aqui não tinha negro. Todo negro que nasce aqui, desde lá, pela sua Atlântico. Aqui, negro aqui é igual judeu, nasceu no Brasil. Eu sou negra, africana, nascida no Brasil. Todos nós nascemos aqui, mas somos africanos. Os negros conscientes sabem que a nossa luta não é a direita ou a esquerda que vai resolver o nosso problema. O nosso problema é nosso desde sempre. Ótimo. E tem muita gente que não está nem aí, nem à direita nem à esquerda. Não se engana. Ótimo, excelente. Olha só, então, primeira grande polêmica e questão está no ar. O negro, a direita e a esquerda. E aí, como sair dessa? Bom, segunda polêmica, vamos lá? Posso colocar? Gente, olha só, muitos de vocês estão dizendo que as ações afirmativas estão ameaçadas. O próprio Bolsonaro falou que vai reduzir, vai zerar. Depois, quando eu fiz a pergunta a ele no programa Roda Viva, vocês viram? Ele falou, não vou zerar, eu vou dar 10% para vocês. Bonzinho ele, né? Como é que é? Bom, portanto, eu quero partilhar com vocês que esse assunto é delicado, sim. Assunto delicado. Bolsonaro, o governador de vocês e outros se imaginam um Deus que está sobre todas as coisas. E eles não são Deus. Eles estão em um país sério, que é o nosso querido Brasil. Esse país sério tem uma estrutura democrática que é uma das melhores de vários países do mundo. Por mais que algumas pessoas inconscientemente transmitiu uma ideia de uma democracia frágil brasileira, mas se equivocam. A democracia brasileira não é tão frágil, não. Há muitos erros na prática democrática, como há no mundo inteiro. Agora, mesmo o Trump, vocês estão vendo lá as besteiras que ele está fazendo na democracia exemplar do mundo. Mas eu quero comunicar a vocês com muita alegria o seguinte: as ações afirmativas que conquistamos no Brasil, elas têm bases inquebrantáveis. Não é Bolsonaro, não é um governadorzinho que vai tirar isso de nós. Por exemplo, se vocês avaliarem o artigo 3º da Constituição, ele tem 4 verbos muito fortes. O artigo 3º da Constituição: construir, garantir, erradicar, promover. Ou seja, a Constituição, ao ser promulgada no Brasil, e que fazemos hoje 30 anos, hoje não, neste ano, 30 anos, ela mostrou para o Brasil que a ação afirmativa é um processo em construção e que tinha que ser construído. Portanto, os verbos estão aí, releiam com carinho o artigo 3º da Constituição. Em seguida, após a definição da Constituição, nós trabalhamos intensamente leis federais que foram aprovadas na Câmara, foram aprovadas no Senado e foram promulgadas pela presidência em exercício. Como se não bastasse, gente, atenção, hein? É tema de negro. O negro conseguiu isso no Congresso. Mas mesmo assim, haviam mais de 100 juízes nos 4 cantos do Brasil que haviam dado ação dizendo que as cotas eram inconstitucionais e, consequentemente, concursos públicos e outras realidades de cotas haviam caído porque os juízes falaram que era inconstitucional. Então nós fizemos um movimento intenso, despachamos com todos os ministros do STF. Nós, com o auxílio do Werneck, despachamos com todos os ministros do STF. E eis que conseguimos, por 11-0, os ministros decretando a constitucionalidade das cotas. Portanto, as cotas foram previstas institucionalmente na Constituição, foram decididas, votadas e aprovadas no Congresso Nacional, foram confirmadas no STF e depois desse processo aí, revelo para vocês uma briga de bastidores que quase ninguém sabe. Quando
estávamos trabalhando fortemente no Congresso Nacional, Câmara e Senado, para votar a lei de cotas nas universidades, nós deparamos nas reuniões de bastidores com um lobby violento, atenção, nós deparamos nos bastidores com um lobby violento do Exército, Marinha e Aeronáutica. Gente, atenção, eu estou falando de 2012. Desculpe, eu estou falando, o processo, esse debate foi fortemente lá em 2004 já. Estou falando desse período todo aí. E olha só, o que é que eles falaram? Os deputados lobistas, Frei, vocês aí militantes estão aqui nessas reuniões, comunicamos a vocês, ou vocês aceitam o que fala o Exército, Marinha e Aeronáutica, ou nós vamos pedir vista esse processo e vamos engavetar. Bem, o que é que pedia a Marinha, o Exército e a Aeronáutica? Pediu o seguinte: retiram da lei os nossos institutos federais superiores, o ITA, etc. E aí a gente falou não. E os deputados falaram, ok, vamos pedir vistas do processo, vai ficar engavetado 10, 15, 20 anos, azar de vocês. Então a gente avaliou e viu que era melhor perder um dedo do que perder a mão. Então a gente acabou, então, fechando vistas e aceitando as emendas dos canalinhos, dos deputados, a favor do Exército, Marinha e Aeronáutica. E assim saiu da obrigatoriedade de ter cotas os institutos das Forças Armadas. Assim que estava tudo serenado, com estratégia e assessoria do Werneck e outros assessores, a gente entrou no STF com a ADC 41. E conversando com irmãos nossos aí, entre eles o nosso Adame, ele se antecipou e correu lá no presidente da OAB e fez a entrada da ADC 41. O que era a ADC 41? O Adame, a Educafro já está com o advogado e vamos entrar pedindo ao STF para reconhecer a obrigatoriedade das Forças Armadas de adotar cotas. E aí, quando a Adame fala, Frei, eu tive reunião ontem com o presidente da OAB, que vai sair daqui a um mês, e ele topou fazer imediatamente o processo e vamos já antecipar. Parabéns, Adame, é por aí o caminho. E entrou. Então a ADC 41 foi uma ADC que determinou às Forças Armadas a obrigatoriedade de adotar cota em todos os seus institutos. E aí, comunico a vocês que agora, em dezembro, pela primeira vez na nossa história, o ITA vai ter 20% de cota para negro. Merecemos palmas. E aí, pode passar, por favor? Ah, está aqui, desculpe. E aí, gente, olha só, nós, povo negro do Brasil, somos o mais vitorioso entre todos os oprimidos do mundo. Por quê? Conquistamos cotas no programa Jovem Aprendiz do governo federal, conquistamos cota em todos os estágios abertos nas repartições federais, conquistamos cota nos institutos estaduais e federais, FATECs, ETECs, etc. Conquistamos cotas em todos os institutos federais de superiores, cotas em todas as universidades particulares via ProUni, cotas em todas as universidades federais, inclusive em todas as faculdades de medicina públicas ligadas ou não à universidade. Tem a FAMEMA lá em São Paulo, poderosa, também tem cotas. Cotas em todas as universidades estaduais, inclusive a USP. O embate foi recente, que a USP era contra a cota, só nos dava pontuação, que é palhaçada, que não fazia nenhuma inclusão séria, verdadeira. Cota em todo mestrado e doutorado. E aí, gente, se o pessoal aqui de esquerda, quem é do PT? Não faz isso não. Pode ser que apanhe dos demais aí. Olha só, o pessoal de esquerda aqui vai ficar meio puto comigo. Mas, faltando 24 horas para Dilma sair do poder, geramos uma estratégia e invadimos o gabinete do ministro Mercadante. Por quê? Porque há 1 ano e 8 meses, reuníamos com a comissão no CNPq e na CAPES para criar cota no mestrado e doutorado. Só que CAPES e CNPq estava enrolando. Então já tinha um amadurecimento incrível, estratégias todas
traçadas, mas a CAPES CNPq não deixava ir para frente. Então, faltando 24 horas para Dilma sair do poder, a gente invadiu o gabinete do ministro e falou: ministro, o senhor vai assinar agora essa portaria adotando cota para negro no mestrado e doutorado. Ele disse: não, não posso, porque a CAPES é contra, a NPq é contra. Não, senhor, o senhor vai... Resumindo, falei: Davi, faz o seguinte, telefona lá para a CAPES e vê o que ela quer que tire dessa portaria. Se você concordar que saia o que ela quer que tire, eu assino no ato. Telefonamos para lá, aceitamos o que eles quiseram tirar. Gente, é sempre assim, perder um dedo. Nós negros é sempre assim, perdemos um dedo para não perder o braço. E aí, então, passou as cotas no mestrado e doutorado, faltando 24 horas para acabar o governo Dilma. E aí, celebramos ostensivamente essa vitória, abre o jornal e o ministro Mendonça Filho fala: todos os decretos assinados na apagada das luzes, eu vou cancelar. Ah, para quê? Juntamos outro grupo e fomos lá no gabinete do ministro Mendonça Filho. E aí, gente, por favor, não estranhe não, mas nossos direitos vamos defender na esquerda, na direita e com o demônio. Oh! O fato do Mendonça Filho da direita ter assumido o poder não nos intimidou, não. Fomos lá e negociamos com ele, exigimos que essa portaria ele não podia derrubar. Ele derrubou quase todas, menos esta. Essa portaria ele manteve. Por quê? Porque houve uma luta ferrenha de negras e negros corajosos. E aí é o que estou querendo que vocês entendam. Agora, com a direita no poder, a negrada deve ser mais corajosa e enfrentar as feras. Porque tem que ser assim. Cotas no doutorado... Cotas em todos os concursos públicos federais. Cotas nos concursos públicos de mais de 10% dos municípios do Brasil. E cota no ITA e Instituto das Forças Armadas. Eu vou cortar um pedaço da minha fala, porque o tempo foi mais longo do que eu pensei, e partilhei o tempo com vários de vocês, né? Concluindo dizendo o seguinte, que o que é que nós esperamos para 2019? Primeiro, que vocês todos, negros e brancos, nos ajudem. Se o Estado está preguiçoso, na lei de cotas, na primeira lei de cotas, melhor, na segunda lei de cotas, nós colocamos na lei a obrigatoriedade do Estado do Rio de Janeiro fazer campanhas na televisão, rádio e jornal anunciando as cotas. Ele fez alguma vez? Por que ele não fez? Bom, no debate eu vou retomar esse tema aí. Bem, também agora para desafio para 2019. Primeiro esse daí de ampliar negros e negros tomando consciência dos seus direitos. Segundo desafio, fraude. Gente, temos que combater a fraude com radicalidade, gente. Aqui na medicina da UERJ, de cada 10 vagas de negro, umas 6 foram roubadas por brancos, descaradamente, e as universidades estão aí deixando solto. Eu estive pessoalmente entrando na sala da medicina da Federal do Rio Grande do Sul. E lá é um pouco mais vergonhoso o roubo. De cada 10 vagas para negro, 9 são ocupadas por brancos ladrões. É descarado mesmo o negócio lá. E aí a negrada, consciente da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, invadiu a reitoria, me telefonou, larguei tudo, fui para lá, dormi na reitoria 3 dias, até o reitor aceitar fazer uma comissão para expulsar os ladrões. Bom, e aí eu gostaria de terminar pedindo ao Werneck que falasse isso para nós. Gente, a nova lei de cotas das universidades do Estado do Rio de Janeiro está fresquinha. Nós temos que exigir do governo Pezão, antes que o pé dele fique pequeno, antes que ele saia do governo, que ele faça uma cerimônia de assinatura dessa lei para legitimar na sociedade, e o outro doidinho vem e não estraga essa lei, não derruba a lei. Então nós queremos fazer um ato bonito. E aí, Werneck, essa nova lei tem uns 4 pontos que são inovadores. Fala para nós aqui quais são eles, Werneck. Como? Sim, Werneck, agora é com você. Bom, Frei, boa tarde, né? Nós tivemos uma comissão instituída na Procuradoria-Geral do Estado, né, da qual fez parte o Anderson Schreiber, né, e todas as universidades envolvidas no processo de ação afirmativa no Estado do Rio de Janeiro desde 2001.
a lei vigente, né, que era a Lei 5346, tinha que ser renovada, porque completava 10 anos. E assim, né, nós fizemos essa comissão, discutimos com as universidades, discutimos com a sociedade civil, né, a Educafro se fez presente, e né, essa comissão desagou num projeto que foi o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo para a Assembleia Legislativa. Esse projeto foi aprovado e a lei está sancionada, a lei está vigendo, a lei é válida. A lei é válida. Nós não tivemos uma celebração que ia ser interessante até, né, porque nós todos gostamos, né, de celebrar, mas com celebração ou sem celebração nós temos a lei. E o que importa é ter a lei. A Procuradoria-Geral do Estado se empenhou durante esses 15 anos que cuida desse assunto, né, em fazer com que essa se transformasse numa política de Estado, porque provém da Constituição. A ação afirmativa não é uma faculdade do poder público, não é um benefício do governante. A ação afirmativa é um direito relativo à igualdade. A igualdade só se concretiza com a ação afirmativa, né, para vários segmentos sociais. Então, né, nós estamos no mundo da vedação do retrocesso, que é um princípio constitucional que impede que medidas como essa sejam revogadas. E mais do que isso, em atenção ao que o Supremo Tribunal Federal decidiu na ADPF 186, nós deferimos às universidades, através de seus conselhos universitários, a atribuição normativa em relação às cotas. Então, nós estamos reconhecendo que a competência para desenvolver o sistema de cotas é dos conselhos universitários da UERJ, da UENF e da UESO. Então, não tem possibilidade também, do ponto de vista formal, desta lei ser revogada, porque permanece a competência das universidades. Boa estratégia, pessoal, boa estratégia. Então, essa é gozado que a gente não sabia, né, nem qual seria o resultado, né, de qualquer, né, evento futuro, né? Mas, né, as inspirações negras aí são poderosas, né? Os nossos orixás nos avisaram, né? E nós conseguimos chegar, né, num bom ponto, numa norma que, afinal de contas, né, acabou se demonstrando muito útil, né? Mais do que a gente poderia imaginar. Então, o importante agora é saber que existe a lei, que a lei é válida, que a lei é vigente e que o direito está preservado. Então, se o direito está preservado, ele tem que ser exercido daquela forma radical que já se falou aqui, e era o que eu tinha a dizer, né? Ou seja, a minha, né, é uma das coisas que me fazem feliz de ser procurador do Estado, é poder ter ajudado com o Anderson, com o Cristiano, com a Roberta, com o Flávio, com Lúcia Leia, com o Leonardo, né? E sob as bênçãos do Frei Davi, essas coisas todas que nós conseguimos fazer. Nós temos aí o País, né, o programa, né, de inclusão social da Procuradoria-Geral do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado defendeu as cotas, faz a lei de cotas, e tem cota para estagiário, tem cota para residente, tem cota para servidor, tem cota para procurador, né? E nós vamos, né, continuar nessa tarefa. Por quê? Porque não é uma tarefa ideológica, não é uma tarefa governamental. É uma tarefa, é uma política de Estado. E nós defendemos o Estado do Rio de Janeiro. Portanto, eu quero, só para dar o toque final, dizer que estamos bastante convictos de que a nossa segurança enquanto políticas públicas não está ameaçada. Eu tenho essa convicção, não está ameaçada. Pelo contrário, nós vamos despertar um debate incrível, e eu preciso que todos vocês abracem esse debate, discutam com autoridade, com qualquer pessoa mal intencionada ou mal preparada, e deem show porque nós estamos firmes. No entanto, nós sabemos que a perseguição a pessoas vai realmente ser forte daqui para frente.
a perseguição no meio da rua, a perseguição em situações diversas. Agora mesmo, cheguei de Brasília, agora sexta-feira, e uma irmã minha chegou e falou, olha, Frei, uma irmã minha da causa, né? Olha, Frei, acho que está muito, muito difícil. Lá na Ceilândia, uma companheira nossa que faz faculdade no UNB, só que ela é lésbica, ela então veste as roupas tipo do rapaz, e ela, portanto, assume, né? E ela estava vindo da faculdade, parou em uma rodinha ali, deu uma tragadinha em um baseadinho rápido, e a polícia passou e pegou apenas ela. Os branquinhos todos saíram fora. Pegou só ela, apertou a pobre coitada, que é negra, e falou, olha só, você... chamou palavrões pesados, e ela estava com um crachá do trabalho dela também, e pegaram uma caneta e escreveram 17 no crachá dela e falaram, estou te marcando que 1º de janeiro você será a bola da vez. Frei Davi trazendo a apresentação bem ferrenha e defensora, né, do Frei Davi. Mas agradeço, né, por essas palavras, procurador Werneck também contribuindo ativamente. Eu queria agradecer, em especial, as tradutoras que estão aqui, tradutoras de Libras, Cláudia Cristina da Cruz Schelke e a Andréia Soares de Almeida, que compareceram voluntariamente para brilhantar a nossa apresentação e permitir a divulgação da palestra para todos. E agora vamos dando continuidade. Procurador do Estado, Cristiano Taveira, que vai falar a respeito da direito à igualdade e procuradorias de Estado. Dr. Cristiano é procurador do Estado e advogado no Rio de Janeiro, mestre e doutor em Direito Público pela UERJ, professor de Direito Constitucional pela EMERGE, assessor-chefe da Secretaria de Estado de Defesa Civil, assessor jurídico da Fundação de Previdência Complementar do Estado do Rio de Janeiro. Com você, doutor Cristiano. Muito obrigado, boa tarde a todos. Fazer um preconceito reverso. A pessoa dá um currículo desse, né? Vem aí um procurador do Estado, 20 anos de carreira, mestre, doutor, visiting professor, você imagina que vai vir quem, né? Um alto, branco, gordo, de suspensório, com relógio de bolso. Aí entro eu aqui, ó. 1,65 m, tijucano, filho de mãe negra e de pai branco. Os dois estão ali na plateia. Primeiro, eu queria parabenizar Frei, Mayra, Clara, por tudo que vocês falaram, foi excelente. E dizer que vocês me colocaram numa roubada. Próximo seminário eu falo primeiro. O que eu vou falar depois dessa explanação brilhante deles todos, incluindo meu colega Werneck? A minha situação aqui está péssima. Eu tinha feito um roteiro, vou ignorar o roteiro e vou falar agora, digamos, o que me vem à cabeça. Queria falar o seguinte, agora estavam falando, estava me sentindo ali, estava sendo cutucado, então agora eu vou falar também. Vou falar minha experiência pessoal, vou até fazer a palestra em pé do jeito que eu gosto. Vou para cá, então. Pronto. Meu nome é Cristiano. Eu, desde pequeno, eu convivi nos dois mundos. Porque minha avó, ela é negra, ela veio do orfanato, não conhece o pai e a mãe dela. Minha mãe é filha única, está aqui na plateia. Mãe, tem como levantar um segundinho? Ah, só um pouquinho, mãe. A minha mãe... Minha mãe é filha única e também o exemplo de mulher guerreira negra. Então eu cresci com essa vibração em casa. Meu filho, não pode deixar passar nada. Meu filho, eu sou mulher. Meu filho, não passarão. Tudo bem, mãe. O meu pai, branco, português. Família toda portuguesa. A prova de que ele não é racista, que ele ama minha mãe e são namorados desde 17 anos. Escondidos. Escondidos. E não só dos pais deles, mas também de toda uma sociedade, não só brasileira, como também no exterior. E por que eu falo da minha experiência? Que é uma experiência bem interessante. Que eu convivi com os dois lados. Eu não tinha dinheiro nenhum, meu avô português veio fugido da guerra, também sem pai, e meus pais fizeram o seguinte, vamos pegar nosso único filho, neto único, vamos juntar todo o dinheiro que a gente tem para investir nele em educação e valores morais e religiosos. Na década de 80, me colocaram no Colégio São Bento. O Colégio São Bento, digamos, por muito tempo, foi o primeiro lugar no Enem, e é um colégio, digamos assim, em que a elite, não sei como é que é hoje em dia, participava. Então eu cresci no Colégio São Bento. Não sei como é hoje. Mas eu quero dizer o seguinte, eu era o tijucano da sala, eu era da Zona Norte. Pessoal, meus amigos falavam, você não tem vergonha de ser da Zona Norte? Eu falei, mas como?
Eu sempre aprendi que a Tijuca é a zona sul da zona norte. Eu não tenho nenhum problema de autoestima, nenhum problema em relação a isso. O São Bento fica aqui na Praça Mauá, todos pegavam ônibus e metrô para lá, e na hora de ir embora eu pegava um ônibus 220 e metrô para cá. Sozinho, não tem problema. A minha avó, mãe da minha mãe, quando eu era mais novo, ia me buscar no colégio. E ela ficava rodando, me dava beijo. Minha avó é uma pessoa muito calorosa. E era muito bonito ver o que as outras mães falavam para minha avó. Eu ficava feliz. Que elas sempre chegavam para minha avó e falavam: nossa, a senhora trata tão bem esse menino, quanto a senhora cobra? Não é? A senhora não quer trabalhar lá em casa? E minha avó sempre respondia: não, eles me pagam muito bem. O valor é inestimável. Eu amo essa criança como se fosse meu neto. Então eu cresci ouvindo isso no São Bento, cresci ouvindo isso, digamos, na elite tijucana, se é que tem uma elite tijucana, digamos assim. Por outro lado, também, por morar na Tijuca, muito perto do Morro do Salgueiro, numa ladeira, eu cresci também perto de escola de samba, salgueirense, cresci perto do morro, ou na época do baile funk, em 94, quando eu entrei na faculdade, era o auge, digamos assim, lembra? Claudinho Bochecha, Cidinho Doc, a gente ia para baile no morro, e na Tijuca, a grande maioria era negro ou pardo. Então meus colegas de rua, de prédio, eram todos negros ou pardos. Ao mesmo tempo, meus colegas de São Bento, que passaram todos para a UERJ, 11 da minha sala de São Bento passaram para a UERJ, 11. E desses 11 que passaram para a UERJ, 11 passaram para a PGE. Olha, eu tenho 11 colegas de sala que são aqui do meu concurso de procuradoria. Então, dos 45 aprovados, 47 são 11 do São Bento. O atual chefe da Casa Civil, por incrível, é meu colega de São Bento e de UERJ. Então, nos conhecemos todos há 30, 40 anos. E é interessante que é outro mundo. Porque na UERJ, na procuradoria, você vê o mundo, entre aspas, vamos dizer assim, sem querer estigmatizar, é o mundo dos brancos. Todo mundo vai falar e perguntar assim: cara, você saiu da Tijuca, você não quer morar no Leblon? Por que você não mora no Leblon? Posso não querer morar no Leblon? Todo mundo que trabalha na PGE tem que tentar morar no Leblon, todo mundo vamos votar no Leblon. O que é agora? Qual é a onda do momento? A onda do momento agora é ser Bolsonaro. Bolsonaro. Morar no Leblon, morar no Leblon, morar no Leblon. Vamos todos, né? Qual é a próxima modinha? A modinha agora, mudou, agora é Gabeira. Já teve a moda Gabeira, já teve a moda... E eu sempre falei: não, eu não vou abandonar minhas raízes. Mas é interessante, eu consigo conviver nos dois mundos. Convivendo nesses dois mundos é muito interessante. Porque quando você faz parte da elite, eu vou dizer assim, elite branca, você vê assim: cara, é um absurdo. Como é que vocês da PGE, e você pessoalmente, Cristiano, apoia a lei de cotas? Isso é um absurdo, cara. Sinceramente, isso é um racismo. Isso sim é racismo. Vai só fomentar o preconceito racial, blá, blá, blá. Eu tenho muita curiosidade, quando eu leio as notícias do Globo.com, eu gosto de ver, não sei porque eu ainda faço isso, masoquismo, ler o comentário dos leitores. Eu adoro o comentário dos leitores. Aí vem assim: o comentário mais simplista que tem é o seguinte, e eu vou aproveitar o gancho. Eu não entendo isso. Todos não são iguais perante a lei? O artigo 5º não diz: todos são iguais perante a lei? Eu tenho vários amigos jornalistas. O artigo 5º não diz: todos são iguais perante a lei? Tá bom, tá bom. Então foi o seguinte, vou dar uma aulinha básica de direito constitucional, um pouquinho que eu aprendi. Existe uma coisa chamada interpretação literal. Existe uma interpretação chamada sistemática, quando você olha a Constituição como um todo. Quando você olha literalmente o artigo 5º, o que está escrito ali? Todos são iguais perante a lei. É mesmo? Então vamos olhar a Constituição inteira. Mulheres estão dispensadas do serviço militar obrigatório. Está na Constituição. Ah, é? Não sabia disso. E por que o brasileiro nato não pode ser expulso? Não sei, porque está na Constituição. Por que o estrangeiro não pode ser dono da empresa de rádio e TV? Por que será que botaram isso na Constituinte? Não sei, mas está na Constituição. Ou seja, a própria Constituição enumera diversas hipóteses de restrição a essa isonomia. Então, esse princípio da igualdade, esse princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei, ele pode ser ponderado, ele deve ser relativizado perante outros ditames constitucionais. Então, você não pode ler a Constituição como todos são iguais perante a lei. Você tem que ler todos são iguais perante a lei. Vamos lá. Lê o artigo 1º, inciso 5º. São princípios fundamentais da República. O pluralismo. Ah, é? Não sabia que a gente vivia numa sociedade plural. Não, jura? Como diz uma amiga minha: Cristiano, você é muito legal, sabia? Primeiro período de UERJ. Eu não sabia que existia gente legal do outro lado do túnel. Pô, bacana isso. Super elogiado. Obrigado. Valeu. Isso é uma sociedade plural. Lá na UERJ, nem tanto. Mas depois eu fui vendo o que era uma sociedade plural. O artigo 3º, inciso 1, foi o que o Frei falou: objetivo fundamental da República: construir uma sociedade justa, livre e solidária. Significa isso? Princípio da solidariedade. Querendo ou não, amigo, você deve ser solidário ao outro. Por que eu tenho que pagar a aposentadoria para o Sistema Único de Previdência? Por causa do princípio da solidariedade. É mesmo? É.
Esses garotos aí fazendo bola de celular na rua, ele não tem nada a ver com isso. Rapaz, pior que tá. Por quê? Onde é que está escrito isso? A Constituição diz. Você sabia que a educação é dever de todos, poder público, em colaboração com a sociedade. Aí, rapaz, quem diria, hein? Pela solidariedade, você é responsável por esse moleque que está jogando bola no sinal. Nem você sabia disso, porque só aprende que todos são iguais perante a lei. Então, nós temos diversos fundamentos constitucionais que autorizam as políticas de ações afirmativas. Cuidado, uma distinção em relação à localização do tema. Ações afirmativas é o gênero. Políticas de cotas raciais, sociais, é uma espécie. Então, existem diversas espécies de ações afirmativas. E aí vou... Pois não? Voltar um pouquinho. Eu falei do primeiro inciso 5º, que é o pluralismo. Terceiro inciso 1, que é a solidariedade. Ações afirmativas, gênero. Política de cotas, espécie. Tá bom? Agora eu vou falar mais um artigo. É o artigo 5º, inciso 1, em sua dimensão material. Aí todo mundo aprende aquilo. Aristóteles, tratar desigualmente os desiguais, igualmente os iguais. Aristóteles, olha de quanto tempo vem isso. Alguém inventou a política de cotas agora? Já existia essa máxima aristotélica desde a Grécia Antiga. Então, existem diversos fundamentos teóricos para a atuação do Estado. E aí o Werneck fala assim, vocês podem ficar tranquilos, porque a política de cotas não é uma faculdade do Estado, é um dever. É verdade. É o que a gente chama no direito constitucional de poder-dever. Como assim, Cristiano? Eu não estou entendendo, Cristiano. O que vocês da PGE têm a ver com essa história toda aí, recebendo aí um monte de gente que está aqui, ninguém aqui é procurador, porque esse auditório está lotado? Porque existe uma coisa, eu vou chamar para vocês, essa coisa é uma teoria, que foi inaugurada na Alemanha, que se chama Teoria dos Deveres de Proteção. Teoria dos Deveres de Proteção. Significa, é poder-dever do Estado intervir nas relações privadas para proteger direitos fundamentais. Repito, é um poder-dever, é dever do Estado interferir nas relações privadas para proteger direitos fundamentais. Em briga de marido e mulher não se põe a colher. Põe sim. Por que põe? Teoria dos deveres de proteção. Porque o Estado tem o poder-dever de proteger o direito fundamental daquela mulher que apanha do marido. Por isso que existe Maria da Penha. Mimimi, mimimi, esse negócio de feminicídio, mimimi, esse negócio de cota, mimimi vai ter que engolir. Teoria dos deveres de proteção. Novamente. Ah, vocês importaram um instituto americano, vocês da PGE, e lá nos Estados Unidos não é bem assim? Não é bem assim? Então eu vou contar para vocês uma história muito rápida. Para quem está estudando para concurso, abriu prova da PGE, PGM, delegado, tudo com cota. Queiram ou não, vão ter que engolir as cotas. E aí vem uma perguntinha clássica, que até na prova do Ministério Público agora, que era assim, discorra sobre a mutação constitucional. Existe algum limite para a mutação constitucional? O que é a mutação constitucional? Você pega o texto da Constituição, não muda o texto. Ao longo dos anos, ele sofre uma interpretação diferente. Por exemplo, desde quando tem esse artigo 5º, inciso 1? Desde 88. Por que só agora a gente fez as cotas? Por que só agora? Talvez uma mutação constitucional? Como é que isso tem a ver com a história americana? História americana. A Constituição tem 7 artigos e é a mesma desde 1787. E daí? Primeiro momento da história americana, primeiro momento da segregação racial. Vamos lá. Não, já acabou Lincoln, os negros estão alforriados, beleza? Jura? Ah, então posso ir lá tirar um passaporte? Posso, pode, vai lá. Um sujeito chamado Dred Scott. Ele vai lá, impetra um mandado de segurança no direito norte-americano. E sabe o que a corte faz? Olha, eu vou rejeitar a ação, ou você tem direito. Mas é porque eu entendo que negro não é cidadão. Ah, que bonito isso, hein? Gente, aí eu estudando isso para concurso, estudando isso depois de direito constitucional, vou um dia renovar meu passaporte no consulado americano. Chego lá, você não pode entrar com celular, não pode entrar com nada. Sério? Posso ficar lendo, vou passar o tempo, que droga. Temos um livro aqui. Vamos pegar esse livro aqui, tá lá, História Americana. É legal, né? Constituição Americana. Aí vem lá a foto do Dred Scott. É a decisão mais infame da Suprema Corte de todos os tempos. Dred Scott já tinha sido alforriado, ainda assim não foi considerado cidadão. Essa decisão é vinculante nos Estados Unidos inteiro. Que isso, rapaz? Até a virada do século XIX, ou seja, anos depois da escravidão, o negro ainda não era cidadão. Ele era cidadão, ele só não podia entrar em juízo. Ah, entendi. Pô, super cidadania é essa. Calma, calma. Vamos melhorar isso daí? Vamos ao segundo momento da mutação constitucional. Esse precedente é ótimo. Chama-se Plessy versus Ferguson. Pronto. Aqui a corte falou o seguinte,
que é um absurdo que acontece, sobretudo nos estados do Sul. Lembra da guerra norte contra o Sul? O norte industrial, o sul escravocrata. Guerra da secessão norte-americana. Aqui no estado do Sul, nós temos bebedouro para colored, os negros, e bebedouro para brancos. Vagões de escola para negros, vagões de escola para brancos. Escolas, hospitais para negros, outros para brancos. Isso é um absurdo. O que a corte falou? Negros e brancos são iguais, mas separados. Como assim? Equal but separate. Vocês são iguais, mas são separados. Significa dizer, é válida essa discriminação em razão da cor. Como assim? Você está querendo dizer que o bebedouro para colored é constitucional? É isso aí, é isso mesmo. Olha como é que eu sou bonzinho. Você negro já pode trabalhar na NASA, tá? Só tem um problema. Seu banheiro é lá longe. Tem um filme em cartaz agora no NetNow, já viram? Estrelas Além do Tempo? Viram? Então, quando é que o homem foi para a Lua? Vocês lembram qual foi o ano? 69, mesmo. 69, a mulher tinha que andar 8 quilômetros para ir ao banheiro. E aí o personagem do Kevin Costner fala, por que a senhora demora para fazer os cálculos? Porque eu tenho que usar o banheiro de colored lá fora. Isso em 1969. Só depois, na década de 70, é que teve primeiro time de beisebol, primeiro time de basquete, só de negros em faculdade. A segregação racial lá nos Estados Unidos ainda é uma história muito recente. Tá bom. Então vamos chegar ao terceiro e último momento. Em que momento isso acabou? Para a corte. 1954. Uma menina chamada Linda Brown, tinha 9 anos. Ela tinha que atravessar 2 cidades para estudar numa escola de colored, negros. Aí o pai falou, chega, vou entrar com uma ação. Agora eu já sou cidadão, né? Já superaram o Dred Scott. E aí? A corte reverteu o entendimento. Acabamos com iguais, mas separados. Agora, negros e brancos têm direito de estudar na mesma escola. Oba! 1954, discurso do Obama, alguém viu? Ele fala o tempo inteiro desse precedente, que é Brown versus Board of Education. Todo mundo fala, essa foi a decisão reparadora do caso Dred Scott. Lindo, maravilhoso, era isso que eles queriam que escrevesse na prova da PGE, na prova do Ministério Público, em relação à mutação constitucional. Então acabou o problema dos negros nos Estados Unidos, 54. Peraí, mas esse filme, você não está falando que é de 69, o homem pousou na Lua? Então ninguém respeitou então, esse Board of Education. Não, ninguém respeitou. Em 67, ainda existia lei estadual na Virgínia que proibia o casamento interracial. Ou seja, independentemente do efeito vinculante da decisão, todos tinham que estar o quê? Vigilantes. É isso que tem que acontecer no Brasil hoje em dia. Independente do que venha acontecer, direita ou esquerda, a vigilância não pode acabar. Vocês têm que vigiar, têm que denunciar. E quem vai proteger vocês vai ser o Ministério Público e vai ser a Procuradora-Geral do Estado, que eu garanto a vocês. O Brasil tem um problema. Porque nos Estados Unidos, eles tiveram toda essa história ainda recente da segregação racial. Na África do Sul, apartheid. No Brasil, não. Nunca se falou sobre isso, né? 1888, Lei Áurea. Oba, Lei Áurea tão sonhada. E aí? E aí acabou o problema? Não, nunca existiu racismo. Racismo? Racismo velado? Não, que isso? Isso é coisa da cabeça de vocês. Mimimi. Agora a moda é falar mimimi, né? Mimimi. Mimimi. Eu que cresci com a minha mãe, eu vejo o quanto ela sofreu de racismo. E por incrível que pareça, alguém vai falar assim, Cristiano, tu tá aí também tirando uma onda, tu também não é assim propriamente um afrodescendente. Vocês me pegaram no momento que eu tô com uma filha de 60 dias que eu não posso ir à praia, que eu tô com ela direto. Mas quando chega janeiro, eu fico morenaço e com o cabelo bem crespo. Quando eu passei no concurso para 2000, a gente passou em setembro, foi a última prova. Tomamos o posse em dezembro para janeiro. Sabe o que eu fiz durante 3 meses? Fui para a praia. Tomei posse, fui para Campos. Eu e uma amiga minha que está aqui no auditório. Opa, rapaz, eu era outra pessoa. Não sou isso aqui não. Tava do jeito que eu gosto. Negão, bermudão da Ciclone. Tijucano eu acho o máximo, lá com o bermudão da Ciclone. E aí me olharam lá em Campos e falaram assim, toma cuidado, tá, doutor? Que Campos é uma cidade muito provinciana. Não. Eu perguntei, o que é provinciana? Vinha descobrir isso, quem falou racista. Eu só pensei assim, o que é provinciano? Cuidado, hein? Ele é provinciano. Entendi. Depois que eu vim entender que provinciano era racista, não sabia disso. Por quê? Porque Campos tem, assim, 3% de usineiros ricos e o resto é tudo 97% negro que trabalhava lá na lavoura de cana e eles não aceitam mistura de jeito nenhum. Tá, entendi. Isso aí. Mas eu sou procurador. Procurador não tem esse tipo de problema, rapaz. Aí tô lá com uma estagiária, loura, bonita. Aí a OAB me convida. Queremos convidar o novo procurador para entregar a carteira da ordem. Ela não foi. Por que você não foi lá? Não, meu pai não aceitou receber a carteira da mão de um negro. Eu? Foi a primeira vez que eu sofri assim, um racismo. Tá bom, não sou tão negro, mas para ser procurador, eu sou negro. Vocês entendem a diferença? Por quê? Quando você vai subindo na esfera, quantos procuradores do Estado existem? 350, 400? Quantos negros tem?
Negro. Nenhum? Sei lá. Talvez o homem tenha me chamado para a palestra, porque eu tô, né? Tem ninguém mesmo? Bota o Cristiano aí. Ele tem uma malemolência, assim, tijucano, perna arcada, anda como anda um black, fala como fala um black. Isso aí. Vou botar ele lá, né? Vamos fazer um bonito, né? Então. Ou seja, aqui você vai sofrer preconceito. O que eu mais escuto quando eu dou aula em faculdade é assim, tô lá, e aí, pessoal, bom dia, boa tarde. Aí que eles não ficam me olhando, direito constitucional no primeiro período, tá, pessoal? Aí a pessoa olha, professor, tu não tem cara de procurador. Todo mundo fala isso, eu vou falar, vou entender isso como elogio, tá? Porque procurador é o cara que anda todo abotoado, de óculos de garrafa, e fica falando, hora após, data máxima vênia, data máxima vênia, data máxima vênia. E eu não vou ficar falando data máxima vênia. Eu sou um cara legal, sou um cara gente boa, eu dou beijinho na copeira, as pessoas me chamam de apelido. E tem muita gente que fala, você dá muita intimidade para estagiário e residente. Você não pode tratar assim, não. Não, tem que tratar como? Como é que eu trato? Eu entendi. A gente vai ficar na casa grande, estagiário e residente, lá na senzala. 8 anos atrás, a Lúcia Leia, procurador-geral, falou assim, Cristiano, olha o que está acontecendo na televisão. O que foi, Lúcia? Invadiram o quartel de bombeiros. Lúcia, hoje é um sábado, não estou entendendo. Você bota um terno e vai para lá. A partir de hoje você vai ser o procurador lotado lá. Mas nunca teve. Então você vai ser o primeiro. Mas por que eu, Lúcia? Quem eu vou botar lá? Então você vai botar no corpo de bombeiro, no quartel onde eu estou há 8 anos? Quem? Não posso botar um garoto, sei lá, né? Uma menina lourinha, bonitinha. Tem que ser um cara igual você. Como assim? Entendi. Tijucano, bermudão ciclone. O que acontece lá no bombeiro? E eu trabalhei também 1 ano na Polícia Militar. Tem muitos negros, tem. Soldado, cabo. E coronel, tem? Quem me busca... Sabia que às vezes vai soldado me buscar em casa? Pô, doutor, o senhor é maneiro, eu te dar uma moral, vou te buscar em casa que o senhor tem direito. É mesmo? Pô, motorista, muita gente boa, vários. Aí chego no quartel, o coronel me chama. Doutor, não fala com praça não, hein, doutor? Quem gosta de praça é pombo e mendigo. Não fala não, meu irmão. Que horror? Talvez seja provinciano. Não é horror, é provinciano. Provinciano. Então o que eu quero dizer é o seguinte, conforme vai aumentando o seu status social, mais, digamos, maior essa questão da cor da pele, como a Mayra falou, fica em evidência. Cristiano, e a PGE a ver com essa história? 2009, 9 anos atrás, primeira vez que a lei de cotas foi enfrentada no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Quem ajuizou uma ADIM estadual, que a gente chama... Quem foi, gente? Foi um deputado estadual, Flávio Bolsonaro. Ele ajuizou uma RI falando que não existia essa questão de raça, porque só existe uma raça que é a raça humana. Beleza. Problema. Anos antes, o Supremo, pela primeira vez na história, acho que foi a única vez, julgou um crime de racismo por um caso chamado de hate speech, crime de ódio. É um caso chamado Elvenger. Falavam assim, eu acho que judeu é uma raça inferior. Alguém falou, isso é crime de racismo. Aí, questão de ordem, judeu é ou não é raça? O que o Supremo falou? Judeu pode ser considerado raça em sentido étnico, cultural, religioso. Existe raça no Brasil. Aproveitamos essa questão de ordem do hate speech e falamos, olha, deputado, com todo respeito, essa questão racial está superada. Existe raça sim. Beleza. E como é que a gente vai fazer, então, com essa questão de saber quem é negro, quem é afro? Você vê, por exemplo, todo mundo adora contar essa história, né? Minha bisavó era muito negra, eu nasci louro de olho claro e me chamo Peter Berger, mas é tudo por isso, porque peguei um gene recessivo. O que a PGE sustenta? E é o que nós sustentamos, a autodeclaração. Meu amigo, não importa o seu genótipo. O que importa é o fenótipo. O que é isso? Faltei essa aula de biologia. Fenótipo é genótipo mais influência do meio. Eu, Cristiano, ficar 3 meses pegando sol, garanto a vocês, fico mais preto que qualquer um de vocês todos. Eu vou estar com um fenótipo mesmo. O que vale é a autodeclaração. Aí vai chegar um coronel bombeiro que chega para mim e fala assim, absurdo esse negócio de cota no bombeiro. Eu olhei lá o cotista, pô, tudo bem, o cara é negão, mas a minha mãe também era, e eu nasci assim. Então, cara, o que importa é o fenótipo. Você nasceu assim, você não vai ser discriminado. Aquele cara é discriminado a vida inteira. A vida inteira. A vida inteira eu viajei com meus pais. Minha mãe falava assim, meu filho, você vai estudar em Harvard, tá? Aí a gente ia lá, mãe, eu quero ir para Disney. Vai para Orlando, mas vamos lá para Boston, depois ver como é que funciona. E você entende como é que funcionou a história americana. E quando você sai ali da Flórida, todos os estados em cima da Flórida são racistas. Chega ali em cima na Geórgia, o pessoal cuspia na cara da minha mãe porque estava andando de mão dada com um branco.
que era meu pai. Você anda em Nova York, também cospe na cara. Anda em Alabama, Mississippi, tudo ali. Vamos conhecer lá, como é que é a Mardi Gras? Vamos sim, porque tomou de cusparada na cara. Ah, não, isso é exagero, isso é exagero. Pai, desculpa, eu vou contar essa história. Eles chegaram agora, meus pais chegaram agora 2 semanas atrás dos Estados Unidos. Foram passear. Aí meu pai, cara, fiquei indignado no aeroporto. O que foi? Você acredita que o cara me parou? Mandou eu ficar pelado, cismou comigo, me mandou pra lá. Cara, eu fiquei assim, sabe, uma sensação de impotência. Eu falei, é isso que minha mãe se sente. É assim que minha mãe se sente desde que nasceu. E você sofreu isso pela primeira vez aos 66 anos. Eu adoro NBA, mas eu não posso andar com o meu celular do Boston Celtics e um boné, que quando eu pego o meu Corolla prata 2019 que eu tenho e saio da casa da minha avó na Tijuca e subo ao Alto da Boa Vista, eu sou parado em 200 blitz. Estou subindo alto. Morro da Formiga. Parei, que mão na cabeça, que porra é essa? Estou dirigindo um Corolla. O que tu faz da vida, baixinho? Sou advogado. Aí minha mãe fala, mas tem que mostrar autoridade, porque você não falou que era procurador. Então, é isso? Tem que ser? Eu tenho que mostrar autoridade? Esse é o certo? Aí eu vou chegar no Alto da Boa Vista, segunda blitz. Aí quando eu chego no Itaiangá, terceira blitz. Eu pergunto, meu amigo, o que acontece comigo? Doutor, pô, olha pra tu aí, pô, bermuda da Ciclone, boné da NBA, pô, doutor. É vala, doutor, é vala, doutor, é vala. Entendi. E volto a falar. E olha que eu não sou, digamos assim, um exemplo de negritude. Ou seja, o negro nunca vai poder ser procurador, nunca vai poder ter andar de Corolla e nunca vai poder andar no Alto da Boa Vista às 9 horas da noite. Que ele vai ser parado em todas as blitz de maneira agressiva e extensiva. E a maneira como era parado, vocês acham que era como? Era aquela. Desencosta, você quer lá a mão no capô. Nunca dei uma carteirada na minha vida, nunca. Até que se um dia eu falo, sabe quem está falando? Eu sou procurador. Aí vão dizer o quê? Ia lá, procurador arrogante. Cresceu para cima dos pobres policiais, soldados. Voltando à RI do Bolsonaro. Bolsonaro filho ajuizou a RI. E o órgão especial do Tribunal de Justiça, que são os 25 desembargadores mais antigos, julgaram procedente. É verdade. A política de cotas é inconstitucional. Falaram isso. E o vestibular da UERJ era na semana seguinte. A gente correu e falou, Lúcia, e agora? Cristiano, vai lá, entra com um negócio chamado embargo de declaração e fala assim, essa decisão a gente vai respeitar, PGE, mas pode ser para o vestibular do ano que vem? O tribunal, tá bom, vamos dar essa colher de chá, fica para 2010 então. E nesse período, o que fez a Procuradoria-Geral do Estado? Parênteses para vocês, questão da minha prova de concurso. Toda vez que tem uma ADIM estadual, qual é a natureza da atuação do Procurador-Geral do Estado? Não sei. Vou falar para vocês. Na Constituição Federal, toda vez que tem uma ADIM, o AGU, o Advogado-Geral da União, é obrigado a defender a validade da norma. E no âmbito estadual? Depende da Constituição de cada estado. Sério? Sério. Em Minas, o Procurador-Geral do Estado é obrigado a defender a lei estadual. Em São Paulo, também. E no Rio? No Rio, não. No Rio diz assim, artigo 162, parágrafo 3º. O Procurador-Geral do Estado deve oficiar no feito. Ou seja, ele pode lavar as mãos. O que fez a Lúcia Aranha PGE? Lavou as mãos? Fez um memorial maravilhoso. Sem laudas. Sem laudas. Era uma aula. Falou sobre solidariedade, falou sobre pluralismo, falou sobre meritocracia. Meritocracia, que a Mayra falou. Ah, então é passar no vestibular, é meritocracia? Ah, já que você está falando de meritocracia, você que está indignado aí que perdeu nas cotas para medicina na FRJ, como é que funciona o ingresso em Princeton, Harvard, Yale? Não sei. Como é que é lá, vocês sabem? É só, eu acabei de comprar um livro, semana passada, estou com uma filha de 60 dias, como é que funciona o vestibular? Vamos ver como é que é. Aí tá assim, o nome do livro é Como Ingressar em uma Faculdade Americana. Aí ali diz assim, a faculdade americana, Princeton, nem sabia que era melhor, é melhor do que Harvard, Harvard é segundo. Ela leva em consideração diversos fatores, a sua etnia, a sua cor da pele, os seus valores morais, o que você já fez de trabalho social. Por isso, que quando o cara manda aquele videozinho, já viu em filme americano, vai do vídeo, olha, eu ajudo idosos, eu sou branco, mas eu sou muito legal. Eu, na verdade, tenho vários amigos negros, também gosto dos homossexuais. Aí o cara ainda fala assim no livro, não fica mentindo muito não, que eles vêm, tá? Dá pra ver nitidamente. Dá pra ver nitidamente quem tá mentindo e quem não tá. E ainda fala assim, aí no final a conclusão era assim, né? Tome cuidado, se você tem o sonho de entrar em Harvard, cuidado. De cada 100 brasileiros, apenas 11 conseguem. Pô, achei ótimo. Achei, pô, então é mais fácil passar lá do que direito na UERJ. Não é? Achei ótimo. Ainda falei assim, bem, já tá na frente, né? Porque lá a gente é latim. Eu sou latino, já sou colored, já tem umas 3 coisas ali que já estou largando um pouco na frente. Não um pouco na frente. Eu estou largando em condições de igualdade. Então a meritocracia é isso. Lá em Princeton, Harvard é condição de igualdade. O Obama fez que faculdade, vocês sabem? Não? Harvard. E como é que ele entrou? Pelas cotas? Aí.
Mimimi? Um dos melhores presidentes da história dos Estados Unidos da América. E o Trump fala que vai mudar a lei de cotas, tentou emplacar a goela abaixo um ministro para uma corte conservadora. Vocês viram agora? Que agora está 5-4 para os republicanos. Ele falou, a primeira coisa que eu vou fazer é rever a lei do aborto. Depois eu vou rever a lei de cotas. Depois eu vou mandar expulsar os mexicanos. Depois eu vou a pena de morte. Depois eu vou... Aí tudo bem, o Trump é um grande presidente. E aí? Só que aqui não dá, sabe por quê? Porque nós temos 11 ministros. E como o Frei falou, a DPF foi por 11-0. Vão ter que morrer ou se aposentar 11 para eles conseguirem ter maioria para mudar a nossa lei de cotas. Parênteses. Um último adendo. Hoje eu estou falando até mais do que deveria, desculpa. Aí estou lá eu sendo convidado em 2009, 2010. Eu era chefe da área de pessoal. Eu não estava por dentro dessa questão de vestibular, cotas. Pô, bacana. Comecei a defender isso. Hoje é fácil defender cotas. Defender cotas em 2010 e eu sendo procurador era pedir para apanhar em roda de conversa de amigo meu. Pedia para apanhar. Mas, enfim. E achei interessante que eu dou aula na Emerge Direito Constitucional. Só que a Emerge, como é que eu posso falar assim? Respeito muito a instituição, mas ela tem um problema que é o seguinte. Você dá aula e no final vem assim, uma questão com gabarito. E eu costumo dizer, pô, gabarito em prova de direito constitucional é complicado, né? Porque é difícil ter uma resposta correta, né? Afinal, o aborto é ou não é constitucional? Afinal, a união homoafetiva é ou não é constitucional? Afinal, a cota é ou não é constitucional? Fala, rapaz, botar gabarito assim fechado é difícil, né? E aí o gabarito era assim, cota é uma coisa absolutamente inconstitucional, tudo porque tem o artigo 3º, inciso 4º. O Frei não leu o 3º, inciso 4º, que ali diz, é vedado qualquer tipo de discriminação em razão de sexo, idade e cor. E a cota, ela viola o 3º, inciso 4º. Ou seja, lembra da interpretação literal? Pegaram um artigo, esqueceram os outros 500, né? Ninguém falou de dignidade da pessoa humana, solidariedade, pluralismo, isonomia em sentido formal, material, ninguém falou nada. Esse era o gabarito da Emerge. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu adoro vocês, mas eu não posso dar aula de princípio da isonomia. Por quê? Porque eu não concordo com o gabarito. E desde quando isso aqui é o gabarito? O Supremo ainda não tinha julgado. Ia começar, digamos, a julgar a DPF 186. Então, agradeço, tá? Nunca mais me chamaram para dar uma aula de cotas. E você levanta essa bandeira? Não estou levantando a bandeira, vocês estão levantando a bandeira contrária. Vocês estão ensinando o juiz, porque você está preparando o juiz. Então já sabe. Você quer passar para juiz? Já sabe. Cota inconstitucional, 3º, inciso 4º. Isso é doutrinação. Isso é doutrinação. Eu fico curioso, eu tenho curiosidade de saber qual é o gabarito hoje em dia. Não sei. Deve ser assim, em que pese o Supremo errou bastante, mas entendo... Me curvo à decisão do Supremo. O juiz é assim, o juiz às vezes fala assim, sabe? Eu acho que fulano não vale nada, é um safado, mas me curvo ao Supremo Tribunal Federal. É a maneira de falar assim, a gente não concorda com isso não, mas estamos engolindo. Enfim, caminhando para o final, pessoal. Eu queria só falar sobre a atuação da comissão da PGE, o Werneck já falou. Nós temos uma comissão que faz um trabalho bienal. Aqui nós temos esse programa de acesso à inclusão social. Eu lembro que eu fiz parte da primeira turma, né, de professores, há 2 anos atrás, foi maravilhoso. E eu queria só chamar a atenção, falei com a Mayra informalmente sobre isso, que não basta só uma política de cotas para inserção no mestrado, no doutorado, na faculdade, ou até mesmo para procurador. Tem que ser sempre a preocupação voltada para o mercado de trabalho como um todo. Mercado de trabalho como um todo. Essa é a preocupação da PGE. Cristiano, último argumento. Você não acha que esse negócio de fazer paz, residência, o cotista não acaba fugindo? Interessante. Que os dados levantados pela comissão da PGE apuraram. Sabe qual é a evasão escolar na UERJ e UENF, por exemplo, dos não cotistas? 37%. Dos cotistas, 26%. Sabe como é que é o CR dos cotistas na UERJ? Bem maior do que os não cotistas. Então esse argumento cai por terra. Tentaram passar uma imagem de que negro é menos inteligente ou não vai ter dinheiro, vai. Não. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente não pode ser bom. A gente tem que ser excelente. A gente tem que ser excepcional. E isso eu escuto da minha mãe desde que eu nasci. E eu falo para os meus, já estou falando para os netos. Falarei para os bisnetos, que por acaso vão
Já vou nascer lá. Mas eu vou dizer para eles, olha, meu bem, você nasceu aí, mas a sua história começou aqui, com a sua vovó. Bisa. Isso aí, ó. O importante é não desistir. Ah, é impossível. Cristiano, é impossível passar para direito na UERJ, UF, Unirio. Não é. Estuda muito que você passa. Aí logo depois que eu me formei, faz logo o PGE. Passei. Falei, mãe, agora chega, né, mãe? Não, já tá sem filho, faz logo o mestrado. Mas, mãe, são 8 vagas por ano. E daí? Alguém vai entrar? Entrei. São 3 pro doutorado, entrei. Falei, mãe, agora chega, não tem mais nada o que fazer. Não tem mais. A gente tem sempre que provar. Mas, mãe, você sabe disso. Nem você nem eu. A gente nunca foge da raia. Um filho nunca foge à luta. Obrigado por todos. Tá aí. Evento, gente. Que evento. Ensinou muito bem. Podemos ver que foi ensinado muito bem e a questão é ter o acesso ao conhecimento e à oportunidade. E a gente está aqui para garantir isso e ter a consciência disso.